Hoje a gente vai falar sobre maldade. Estamos em Colossenses 3, versículo 8. Segundo ponto aqui, né, que a gente está tratando de Colossenses, nós vamos falar sobre a maldade. A gente vai começar sobre a origem da palavra. Então, maldade, a origem da palavra no grego é com K. Kákia, ou kakia, a gente tem que ver a pronúncia correta, que fala assim, o termo maldade deriva do grego kakia, que significa maldade. No seu sentido mais amplo, a gente vai encontrar perversidade, ruindade ou natureza má. Então, essa maldade que a gente encontra aqui no versículo 8, que a gente sabe qual é o que Paulo quer falar nesse versículo 8, que é da prática, né? Vai referir a uma disposição intrínseca para o mal, uma inclinação para causar dano ou sofrimento. Quem conhece gente assim? Que ela é ruim, gente ruim. É isso aqui. Ela tem a inclinação para fazer maldade, para trazer dano, para trazer sofrimento, né? O significado teológico que a gente encontra aqui, que embora Kakia descreva uma disposição maligna, né, do caráter, a Bíblia, especialmente em passagens como Colossenses 3:8, que é o que a gente realmente está vendo, Paulo enfatiza o quê? Essa necessidade de uma ação decisiva para se despojar dessa maldade, para retirar essa maldade. Vamos dar uma lembrada? Que o verbo grego que a gente encontra no despojar, do versículo 8 de Colossenses 3, que é diferente a origem do grego que a gente encontra lá no versículo 5, que é do mortificar. Versículo 5, Paulo fala de mortificar. Versículo 8, ele fala de despojar-se. Existe essa diferença da origem. Então, Paulo quer nos falar coisas diferentes, né? Então, versículo 8 fala de despojar. Então, é literalmente tirar, despir-se, como se a gente estivesse removendo uma peça de roupa. Essa é a intenção que Paulo, a forma que Paulo está ensinando, ele tem essa intenção de tirar, de despir, de despojar, né? Tirar essas práticas, como se a gente tira uma roupa. E isso vai indicar que a maldade, ela não é apenas uma condição interna, mas algo que se manifesta em ações. E devem ser ativamente abandonados. Então, essa maldade, né, que é uma facilidade em causar dano, sofrimento, essa inclinação interior ela se manifesta na prática. Então, a gente tem que parar, a gente tem que olhar quais das nossas atitudes diárias em que nós também podemos fazer isso. Essa maldade, ela é a fonte de onde vêm os atos malignos. E isso a gente precisa olhar no nosso dia a dia, porque a gente é mal. Nós somos pessoas, a gente pode ser ruim. Fora daqui da gravação do vídeo, eu falei pra vocês que eu sou sem Cristo ruim. Eu conheço sei quem eu sou sem Cristo, eu sei quem eu sou se eu ficar sem Jesus. Por isso, eu busco o Senhor todos os dias. E da maneira que eu ensino a vocês, como o ar que eu respiro, entendendo que é vital. Porque a guerra interna, minha e sua, ela é diária. A guerra da alma e do espírito, da carne e do espírito, ela é até Jesus voltar, ela acontece até Jesus voltar. Então a gente tem que ser atento, nós não podemos ser distraídos em Deus, nós precisamos ser atentos. Por quê? Porque se eu sou atento, eu sei que a minha humanidade, essa guerra entre a minha carne e o meu espírito, ela vai acontecer até Jesus voltar. A nossa carne, ela não se converte. Então eu tenho que alimentar o meu espírito, eu tenho que receber o entendimento da palavra e eu tenho que praticar. E o que eu tenho que praticar? O que a palavra me fala, como a palavra me fala. Então a maldade, ela é a fonte de onde vem os atos malignos, os pensamentos e as palavras perversas. Que é o quê? Que é o oposto, cara, do amor, da bondade de Deus que é manifestada e que ele espera de quem? De seus filhos. Por quê? Porque Colossenses 8, Colossenses 8 é uma passagem para crente convertido, aquele que se batizou, que morreu. Paulo fala, você morreu com Cristo. A palavra de Deus, ela nos alerta sobre essa natureza, sobre a natureza da maldade que reside no coração do homem. Vamos ver uma outra passagem que fala sobre isso? Que vai fundamentar isso? Marcos 7, 21 e 23 fala assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos,
os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja. Olha só, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ai, vamos trabalhar Marcos 7:21, gente. Olha que maravilhoso. A gente não chegou ainda. Mas quando a gente chegar em Marcos 7:21, nós vamos destrinchar cada um deles. Quem tá comigo aí? Imagina a gente entender o que é essa loucura aqui, de Marcos 7:23. Não vai ser bom? A gente vai ter uma ampla convicção, não é verdade? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Então, do nosso interior sai isso. Então, aí continua, né? É loucura. Todos esses males procedem da onde? De dentro. E contaminam o homem. Olha isso. Lá em Efésios 4:31, Paulo também vai exortar a nós, os crentes, a se despojar da maldade. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas de vós. Então, gente, a maldade é, portanto, o quê? Uma condição espiritual que precisa ser confrontada e ativamente abandonada pela quê? Pela obra de Deus, pelo Espírito Santo. Não é verdade? Então, como a gente traz isso para a aplicação do nosso dia a dia? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é prática. O evangelho, ele é prática. O evangelho não é teoria apenas. O evangelho é prática do nosso dia a dia. Então, nós temos que ler a palavra, entender a palavra, estudar a palavra e praticar. Vocês todos os dias pela manhã, vocês recebem ensino. E o que vocês recebem aqui de ensino, vocês têm que colocar em prática no seu dia. É aula teórica e depois vem a aula prática. Então, você recebe o conceito, você recebe a instrução e você vai para a vida praticar. A tua prova prática, na verdade, né, aula prática, a tua prova prática, as provas com Deus são práticas, estão no nosso dia a dia. Então, eu recebo a aula teórica e eu vou para minha prova prática, que é na minha vida. Então, quando eu vou para minha vida e eu recebo, eu preciso praticar aquilo que eu tive de ensino. Porque hoje você já não é mais ignorante. Porque hoje você já tem o conhecimento de tudo que a gente tem estudado aqui todos os dias pela manhã. Porque se você não aplica aquilo que você teve, que você tem de conhecimento, sabe o que acontece? Você reprova. E reprova, ó, volta o ciclo. E eu, meu amor, não tenho tempo para perder. Quero saber se você tem. Não tenho tempo para perder. Não quero ficar reprovada. Não quero viver ciclo de novo. Não quero, sabe, perder um ano. Não quero, ó, que a minha vida atrase. Então eu preciso combater a minha natureza e deixar tirar. Então vamos ver aqui? Então, diante da realidade da maldade, qual é a realidade da maldade? Tu é ruim. Eu sou ruim. Sem Jesus não tem ninguém que preste. Não é verdade? Eu não falo isso? Sem Jesus não tem um que preste. Não é verdade? Então, diante dessa realidade da maldade, é exatamente isso aí. Você já reprovou muito, mas não vai mais, em nome de Jesus. Então, diante dessa realidade da maldade, a exortação bíblica é para uma ação deliberada de despojar-se, tirar, arrancar. Isso implica uma transformação que se manifesta externamente. Então, por isso que eu falo, andar com Bíblia debaixo do braço, ir para o culto todo domingo, dar a paz do Senhor, mas não ter a vida, não matar a sua carne, não viver o evangelho, só ter a teoria. Quem é esse que tem a lei, mas não tem o amor? Turma, quem é que tem a lei e não tem o amor? Vou esperar vocês responderem aqui, o pessoal do YouTube vai ter que aturar. Cadê os crentes da sala? É isso aí, fariseu, né? E tem muito fariseu dentro da igreja. Então, qual é a manifestação externa? A prática do mal, ela é substituída pela prática do bem. Romanos 12:21 fala assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ajudar os outros, buscar a reconciliação e praticar a justiça são caminhos para abandonar a maldade e manifestar o caráter de Cristo. A palavra de Deus nos chama a tirar, a despojar toda essa maldade, toda a astúcia, toda a hipocrisia, toda a inveja e todas a murmuração. A gente encontra isso lá em 1 Pedro 2. E buscar o que? A pureza de coração. O que é a pureza de coração? É não ter um coração peludo. E vocês já sabem o que é um coração peludo, né? Por quê? Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Olha isso, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Então, a ação de abandonar a maldade é um testemunho visível, fala comigo, visível, da transformação operada pelo Espírito Santo na vida de todo crente, tá bom? Então, queridos, a palavra de Deus, Claudinha, seu áudio abriu. Deixa eu ver se eu fecho. Foi. Então, a Bíblia, ela não é mentirosa, bacana? Então, se a palavra de Deus fala aqui em Mateus 5:8, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus, os que não têm o coração puro não verão a Deus. Quem concorda comigo? Cara, então eu vou ver o Senhor. Amém? No grande e terrível dia do Senhor, Ele vai falar pra mim, entra no gozo do teu Pai, filha amada. Ele não vai falar pra mim, aparta-te de mim porque eu não te conheço. E essa certeza você tem que ter. E eu tenho que ter. No nosso interior. Por quê? Porque isso vai ligar, essa certeza está ligada completamente com uma vida com Deus. E é uma vida de mortificação da carne e abandono da prática pecaminosa. Tá bom? Tudo que procede da nossa carne é prática pecaminosa. Então, a maldade, a ira, a inveja, a blasfêmia, né, caluniar, mentir, inventar, enfim, todos que a gente tem visto aqui em Colossenses 3, o 5, no versículo 5, versículo 8, são algumas outras coisas, né? Amanhã a gente vai falar sobre a malícia e a linguagem indecente. Então, a gente precisa praticar, amém? Então, a gente precisa ter um coração puro, a gente precisa correr. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, a gente sempre vai sentir, porque você ainda não foi arrebatado. Você vai sentir. Mas a partir do que você faz com o que você está sentindo, o que você faz com o que você está sentindo é o que Deus vê. Como eu falei pra vocês, né? Coração peludo. Além disso, muito cansada por causa do trabalho. Eu falei, eu preciso parar, porque eu sei que eu não posso seguir. Então, eu fui sentir, falei, o que eu faço com isso que eu tô sentindo? Eu não posso explodir. Eu não posso colocar pra fora. Eu não posso desequilibrar. Porque foi a aula que eu dei. Foi a aula que eu dei no mesmo dia. Ira e quê? Indignação. Então eu vou, me domino. O que eu falo pra vocês? Me domino. A gente não pode andar soltos em si mesmo. Me domino, vou pra Cristo, vou pra cruz. Falo a verdade do meu coração pro Senhor, porque Ele tá vendo, não adianta fingir que nada tá acontecendo. E falo, eu sozinha não consigo. Me ajuda. E aí, tudo que você quer explodir, você explode não, apresenta a Deus. Em fala, em pensamento, em lágrimas, em grito, em gesto, mas faz pra quem resolve o teu problema, cara. Não faz pros outros, não. Faz pra quem resolve o teu problema. Faz pra aquele que amansa. Faz pra aquele que te laça e fala, volta aqui, que tu tá indo aonde, sua louca? Volta aqui, volta pro lugar. Aí você volta pro lugar. Né? Glória a Deus por isso. Aí fala, agora você vai praticar a palavra. Você começa a praticar a palavra. E orar pelos nossos inimigos, pelos nossos perseguidores, por aqueles que nos fazem mal, é uma chave para tirar todo sentimento tóxico, nocivo e que adoece a nossa alma. Então, sempre que você estiver nessa posição, lute, faça sem vontade, você vai ver a maravilha da transformação e do poder do Evangelho quando você pratica na sua vida. Porque o Evangelho, a prática do Evangelho, não é sentir. A gente tem a consciência, a gente tem o ensino e a gente pratica. Amém? A gente tem a consciência e aí a gente tem que praticar. Então, não eu sinto. Não, isso é para criança. Criança que precisa sentir, né? Maduro sabe o que tem que fazer. Maduro faz o que tem que ser feito. Amém? A gente fica por aqui hoje com esse vídeo. Deus abençoe e até o próximo.